Senado. Eu estive aqui nessa tribuna na quarta-feira próximo passado para fazer, senador Humberto Costa, uma cobrança veemente, até não muito afeito à forma como a gente tem se comportado. Eu diria até que eu estava um pouquinho acima da minha tensão normal, né? E a cobrança se relacionava, meu caro Benedito Lira, a um encaminhamento de questões, principalmente para assistência a milhões de nordestinos que enfrentam um problema seríssimo, que é a questão da longa estiagem que se processa hoje em todo o Nordeste. Isso tem sido já veiculado, anunciado, batido, rebatido. Essa é uma experiência que a gente convive com ela e vamos conviver por muito tempo. A diferença é que a reclamação e, ao mesmo tempo, as ações empreendidas, todas elas vêm ao encontro de um desejo nosso de perenização de ações políticas permanentes para a convivência com a seca. E fiz aqui uma cobrança até muito dura, meu caro Benedito, a alguns ministros, a dirigentes de órgãos, a respostas que poderiam ser dadas para a gente suavizar e, na outra parte, implementar ações para socorrer essa gente e também já construir uma caminhada em relação a essa convivência com a seca. Folgo em saber que boa parte daquelas reivindicações nossas, uma parte expressiva, foi atendida. O ministro Pepe Vargas esteve em Salvador nessa terça-feira, portanto, no dia de ontem, meu caro Paulo Paim, já cumprindo uma etapa com a entrega de máquinas de um programa que já havia sido disparado, inclusive em processos anteriores, fez o anúncio da autorização para a liberação de mais 25 milhões de reais. Nessa primeira leva de máquinas, se não me falha a memória, ele entregou 95 máquinas. E ainda na terça-feira anunciou a liberação de mais 25 milhões para aquisição de mais uma leva de máquinas para os municípios. Além disso, a liberação de 6 milhões de reais para perfuração de poços, o anúncio também das medidas envolvendo a renegociação de dívidas, ou pelo menos o alongamento da dívida, nesse primeiro momento até dezembro, até porque nós estamos tratando também com a Fazenda, com o Conselho Monetário Nacional, dessa renegociação das dívidas, e me refiro a esse alongamento até final de dezembro das dívidas envolvendo agricultores, principalmente do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF, né? E um anúncio também de outras medidas que já haviam sido disparadas, por exemplo, o pagamento do seguro-safra. O ministro se referia a uma cifra de 54 milhões de reais de seguro-safra, que é um recurso direto na mão do agricultor, que tem enfrentado dificuldades e perdido, inclusive, a sua produção. Na mesma batida, digamos assim, eu fiz a cobrança aqui ao ministro da Integração Nacional e, de pronto, também o ministro se posicionou, o Ministério liberou mais 20 milhões para a emergência, já tinha liberado 10, foram mais 20 milhões, o MDS mais que dobrou a sua capacidade de entrega de alimentos na Bahia para socorrer ali os nossos baianos nessa difícil convivência, nessa longa estiagem. Para muita gente, Paulo Paim, talvez isso apareça ou pelo menos se apresente como algo momentâneo, não é verdade. A expectativa nossa, Benedito, e desculpe chamá-lo de Benedito, né? Mas senador Benedito Lira, que também é sertanejo lá das Alagoas, a experiência nossa aponta que quando a seca chega desse jeito, é um tempo longo. Nós vamos ter chuva agora em maio, mas como dizem lá na Bahia, é uma chuva que não chega nem a molhar o chão. A expectativa de água mesmo, Paulo Paim, é para o final de outubro.
Então, você imagina a situação que nós vamos enfrentar. O governador Jacques Wagner deve estar em Brasília aqui amanhã, deve vir a Brasília. A semana passada nós já havíamos pedido, inclusive em nome do governador, e o próprio governador tinha solicitado isso, uma reunião com a própria presidenta da República para que a gente pudesse tratar dessa questão, de maneira a gente socorrer e, ao mesmo tempo, ampliar a liberação de recursos para programas de perenização do sistema de abastecimento de água. O projeto do aquífero Tucano, que nós vamos concluir agora a primeira etapa com 75 milhões e precisamos de mais recursos para construir a segunda etapa. As adutoras no estado da Bahia e a liberação de 118 milhões de projetos que estavam no PAC 1 para sistemas simplificados de abastecimento de água. Então, eu fiz questão de vir aqui hoje, não para agradecer, acho que é a nossa obrigação cumprir isso, mas para registrar que os ministérios adotaram posturas, se mobilizaram. Não estou querendo dizer com isso que se mobilizaram a partir dessa nossa ofensiva aqui, mas eu disse a diversos membros do Ministério, conversei inclusive com o ministro Pepe Vargas, nada de pessoal. Muita gente chegou até a dizer que a gente estava fazendo oposição aos ministérios, estava fazendo cobrança aos ministérios, para que a gente tivesse a oportunidade de atender a uma demanda, a uma grita, a uma situação. Quem viu ontem as imagens aí veiculadas nas emissoras de televisão pelo país, pôde ver, inclusive, a Chapada Diamantina ardendo em fogo. A nossa mata, mas, ao mesmo tempo, também, nessa mesma tela, foi possível visualizar a situação de gado, ou seja, criação, pessoas que também ardem. Porque é difícil olhar o chão rachado, Benedito, procurar água e não encontrar, a questão de alimentos. Então, portanto, essas iniciativas foram importantes. Eu só senti porque o ato do Ministério do Desenvolvimento Agrário ocorreu exatamente na terça-feira. Então, na terça-feira, nós não tínhamos condições de participar desse evento na Bahia, por conta, inclusive, das nossas tarefas aqui na terça-feira. Então, portanto, fica essa cobrança, mais uma vez aqui, de ampliar essas questões. Espero que no dia de amanhã a gente tenha a oportunidade de continuar a conversa com o Executivo e um olhar que todos nós precisamos fazer agora não é só sobre a Bahia, ou sobre Alagoas, ou sobre qualquer outro lugar, mas é sobre essa gente toda do Nordeste brasileiro que enfrenta essa longa estiagem. E até nesse mesmo sentido, na próxima segunda-feira, dia 16, teremos reuniões com os produtores de cacau. A produção de cacau que foi dizimada, nós tivemos na Bahia a vassoura de bruxa, na década de 90, e, portanto, essa lavoura que hoje experimenta a sua, eu diria até a sua ressurreição, ela continua ameaçada e, mesmo com os esforços de produtores, de governo, mas ainda temos diversos problemas. A lavoura assolada pela queda do preço do cacau nos mercados interno e externo, a descapitalização e o alto endividamento, que ainda é algo que assusta esse agricultor, as pragas, o baixíssimo custo da mão de obra na Costa do Marfim, em Gana, países que hoje lideram a produção mundial. O conjunto desses fatores, particularmente o seu endividamento, essas coisas todas, e até eu diria o acesso a novas tecnologias, isso efetivamente tem contribuído para as dificuldades desse renascer da lavoura do cacau na Bahia. Sem contar que essa é uma atividade importante. Recentemente nós estimulamos o surgimento da verticalização da produção do cacau com cooperativas. Lá funciona na cidade de Bicaraí uma fábrica de chocolates que já produz, já exporta, mas é preciso ter muito mais. E a queda do valor da arroba desse produto reflete, obviamente, preços internacionais reduzidos em 30% nos últimos 12 meses.
Tá? Essa é uma situação que, de certa maneira, desestimula a produção no país. Por outro lado, esses preços estimulam a importação de cacau. Nós que discutimos hoje, senador Benedito, essa história da ICMS importação, portanto, esses fatores têm estimulado a importação de cacau no Brasil, o qual as indústrias têm recorrido para exatamente preencher a sua capacidade instalada. A indústria que pode processar, por exemplo, 230 mil toneladas de cacau, enquanto a produção nacional na safra de 2011-2012 foi de 195 mil toneladas. Portanto, essa indústria importou no ano passado aproximadamente 33 mil, ou precisamente 32.500 toneladas, com um gasto de 91 milhões de dólares em divisa. Portanto, eu estou falando de uma alternativa intensiva em mão de obra. A lavoura cacaueira responde por mais de 16% de toda a mão de obra absorvida pela agricultura baiana, enquanto a soja responde por 0,5% dos empregos no meio rural do Estado. Portanto, estamos diante de uma questão não apenas econômica, mas de profundas repercussões sociais em vastas áreas do território baiano. Aliás, esse território hoje, eu diria até rachado, não é nem sacudido, por essa longa estiagem. Portanto, é fundamental que olhemos outras lavouras no Estado, que pratiquemos essa lógica, inclusive, da diversificação da produção no Estado da Bahia, para permitir, inclusive, que a gente vá gerando empregos e, ao mesmo tempo, trabalhando principalmente a estrutura de verticalização desses produtos, não só nessa casa do cacau, para a gente parar de importar, mas na estrutura da soja, por exemplo, para a gente parar de exportar só o grão e a gente começar, quem sabe, a exportar o chocolate ou outros produtos já industrializados e manufaturados. Essa questão que eu me referi aqui, dos cacauicultores, a inadimplência, eu poderia dizer que assim apenas 48,9% dos cacauicultores conseguiram regularizar a sua situação. Portanto, não chegamos nem a 50% desses agricultores. Essa inadimplência impõe um ciclo vicioso para a recuperação da lavoura. Ainda outro aspecto que precisa ser levado em consideração. Os avalistas dessa dívida junto ao Banco do Brasil, do Nordeste, são o Tesouro Nacional e o Estado da Bahia. Então, se essa inadimplência se mantém, e caso ela se arraste aí até 31 de dezembro desse ano, os credores acionarão o Tesouro, ou os tesouros, tanto estadual quanto nacional. Então, a reabertura do prazo para a regularização das dívidas dos cacauicultores baianos, nesse momento, inclusive, é importante, nesse momento de crise na Bahia. É uma área que a gente ainda tem uma região que, nesse momento, inclusive, não enfrenta esses dissabores da longa estiagem, apesar de nós termos problemas. Então, portanto, nós estamos clamando também para que esses cacauicultores passem a ter acesso a novas linhas de crédito oferecidas pelo FNE Verde, com prazos de 20 anos, com até 8 anos de carência, que essas situações elas possam estimular, que esses financiamentos estimulem os produtores, principalmente para a adoção de novas tecnologias disponíveis, para a retomada de suas lavouras e para a promoção da tão almejada recuperação da lavoura do cacau no nosso estado da Bahia. Estou insistindo muito nessa questão aqui agora, fazendo a combinação com esses fatores que eu me referi aqui, porque é um vetor importante de investimento. No próximo sábado, inclusive, devo estar ali na região oeste, vou visitar a cidade de Barreiras, vou acompanhar o governador, vamos a Barreiras e a Luiz Eduardo, portanto, 2 celeiros baianos de produção. Espero poder fazer isso, até porque no sábado minha expectativa, senador Benedito, como é a expectativa de todo o cidadão, creio que para Vossa Excelência isso talvez seja uma experiência já consagrada, mas para mim, desde ontem, por exemplo, eu tenho vivenciado aqui uma expectativa enorme com a chegada da minha primeira neta, Júlia, então fico aqui com a cabeça voltada para saber
se eu vou ter que voltar para Salvador ou não. Então, espero que até sábado, inclusive, minha netinha já tenha nascido e nós vamos ter a oportunidade de conhecê-la, já que a gente só tem conseguido botar os olhos nelas pelas imagens de ultrassom. Mas espero que daqui até sexta isso possa ser feito, e aí me permitirá, de forma já menos tenso, né, visitar a região oeste do estado e, ao mesmo tempo, sobrevoar parte de uma região nessa vinda do oeste para Salvador, para que nós possamos visualizar áreas que enfrentam essa longa estiagem e, ao mesmo tempo, também tomarmos providências em relação à chegada de equipamentos, de água, enfim, de alimentos, ainda nessa relação com o governo federal. Da reunião de amanhã, espero eu, inclusive, aqui com a vinda do governador Jacques Wagner para cá, que tem insistentemente, que tem, inclusive, diligentemente atuado nessa questão, para que nós possamos ampliar as condições de atender a nossa gente em todas as áreas do estado. O governador, inclusive, chegou de viagem, já se deslocou para diversas regiões, hoje estava em outra cidade do interior, deve fazer isso também ainda na sexta. Nós temos entrega de equipamentos e, ao mesmo tempo, uma conversa com os prefeitos, um trabalho que tem sido permanentemente, aí, eu diria até pilotado pelo nosso governador do estado, a sua equipe, a Casa Civil com Rui Costa, a Defesa Civil com Salvador Brito, a nossa UPB com Caetano, nosso prefeito de Camaçari, que é o dirigente da União de Prefeitos da Bahia, os diversos prefeitos, aqui a senadora Lídio, o senador João Durval, a bancada federal, todos nós temos nos mobilizados para que essas questões elas possam ter uma ação eficaz, sempre levando em consideração que nós vamos atender a demanda inicial da emergência, mas construir políticas que consagrem, de uma vez por todas, a possibilidade de uma esperança para esse sertanejo, que é através da perenização de sistemas de